Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor. Hoje vamos nos unir em uma poderosa oração de intercessão pela Igreja e pelos nossos irmãos na fé. A palavra de Deus nos ensina a orar uns pelos outros, a permanecer firmes e vigilantes, sustentando o corpo de Cristo em amor. Então, prepare o seu coração, abra a sua Bíblia e vamos juntos interceder, crendo que o Senhor ouve e responde à oração do seu povo. Pai amado e Senhor soberano, nos colocamos diante de Ti neste momento, como corpo, como igreja, como irmãos em Cristo, lembrando da Tua palavra em Efésios 6:18, que nos ensina a orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queremos, Senhor, assumir o lugar de intercessores, compreendendo que a vida cristã não é apenas sobre o que pedimos para nós mesmos, mas sobre carregar em oração os fardos uns dos outros, sustentando a fé daqueles que caminham conosco. Oramos, Senhor, pela Tua Igreja espalhada pela terra, que haja unidade, fortalecimento e vigilância espiritual. Sabemos que o inimigo tenta dispersar, trazer confusão e gerar divisões, mas pedimos que o Teu Espírito nos ensine a permanecer firmes, lembrando que o intercessor é como uma sentinela, uma atalaia que vigia pelas portas da cidade. Também trazemos à memória o que está escrito em Hebreus 10:24-25, que nos exorta a considerar uns aos outros, nos estimularmos ao amor e às boas obras e a não deixarmos de congregar. Pai, oramos para que haja um despertar em Teu povo, que cada igreja local seja fortalecida, que os irmãos não se afastem por desânimo, por frieza espiritual ou pelas pressões do mundo, mas que encontrem no corpo de Cristo um lugar de apoio, encorajamento e crescimento. Assim como Moisés intercedeu por Israel após o pecado do bezerro de ouro, coloca em nós um coração disposto a clamar pela Igreja, mesmo quando há falhas e tropeços, lembrando que o Teu amor é capaz de restaurar e renovar. Senhor, cobre os líderes espirituais com graça, sabedoria e ousadia, que pastores, presbíteros, mestres e servos que lideram em diferentes frentes não desanimem diante das dificuldades, que a Igreja os sustente em oração, reconhecendo que eles também são alvos de ataques, pressões e desafios. Levanta intercessores, ó Pai, que com perseverança cubram cada ministério e cada servo que se dedica ao Teu reino. Oramos também por aqueles que estão abatidos, cansados, sobrecarregados, que a intercessão seja como mãos estendidas que levantam aqueles que caíram, que a Igreja seja fortalecida pelo vínculo da oração e que cada irmão experimente o cuidado de Deus por meio das súplicas feitas em seu favor. Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine a ser fiéis nesse chamado, porque sabemos que, muitas vezes, deixamos de orar quando deveríamos orar. Deixamos de vigiar quando deveríamos estar atentos. Ensina-nos a sermos perseverantes, constantes e atentos, lembrando sempre da importância de interceder por todos os santos. Que a Igreja seja marcada pela compaixão, que cada membro entenda que a sua oração tem valor, que o seu clamor pode transformar realidades, que a sua fé pode mover montanhas em favor do próximo. Assim como Paulo escreveu aos Coríntios pedindo orações por si, nos ajude a cultivar essa prática, pedir e oferecer oração, reconhecendo que dependemos uns dos outros e que juntos somos corpo. Pai, que a Tua graça nos fortaleça nesse propósito, que sejamos uma igreja que ora, que vigia, que intercede, que se levanta como luz em meio às trevas, sustentando uns aos outros diante do Teu trono. Senhor amado, vemos que está escrito em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pai, como é precioso olhar para a igreja primitiva e ver nela um exemplo de perseverança, unidade e intercessão mútua.
Hoje, queremos pedir que o Teu Espírito Santo reacenda em nós essa mesma chama, esse mesmo compromisso de não apenas caminhar individualmente, mas de viver em profunda comunhão, sustentando uns aos outros em oração. Que a Tua Igreja, Senhor, não se torne apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma verdadeira família espiritual, onde cada irmão é lembrado diante de Ti. Que possamos perseverar juntos, compartilhando não só bênçãos, mas também fardos, orando uns pelos outros e fortalecendo os vínculos que nos unem em Cristo. Oramos, ó Deus, para que a intercessão seja parte essencial da vida da Igreja, que em cada lar, em cada célula, em cada reunião, as orações se multipliquem, não apenas por necessidades pessoais, mas pelo crescimento do corpo de Cristo, pela salvação de almas, pela edificação da fé dos irmãos. Que estejamos atentos às necessidades espirituais e emocionais uns dos outros, sendo instrumentos do Teu cuidado. Lembramos também da exortação de Paulo em 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Senhor, oramos contra todo espírito de divisão, contra toda semente de desunião que tenta enfraquecer a Tua Igreja. Assim como Jesus orou em João 17, para que fôssemos um, nós também intercedemos pela unidade da Igreja. Que possamos aprender a nos ver como membros de um mesmo corpo, onde cada parte é essencial e nenhuma pode viver isolada. Que não faltem amor, perdão e paciência entre os irmãos, mas que cada um esteja disposto a edificar o outro em Cristo. Lembramos, Senhor, dos exemplos bíblicos de intercessores que não buscaram apenas seus próprios interesses, mas o bem do povo. Neemias, ao ouvir sobre a destruição de Jerusalém, chorou, jejuou e intercedeu pelo seu povo, pedindo perdão pelos pecados da nação e buscando favor diante do rei para agir. Dá-nos esse coração que não fica indiferente à dor da Igreja, mas que se coloca na brecha em oração, pedindo restauração, reconciliação e crescimento. Pedimos ainda que os líderes e membros da Igreja sejam revestidos de sabedoria e humildade para andarem em unidade. Que nada se torne motivo de divisão, mas oportunidades de aprender e crescer juntos. Que possamos, como Atos 2 nos ensina, perseverar em oração e comunhão, e como Paulo nos orienta, falar a mesma linguagem do Evangelho, mantendo o coração alinhado em Cristo. Recordamos as palavras de Jesus em Mateus 16:18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai, essa promessa nos dá segurança. A igreja não é obra de homens, mas obra de Cristo, e por isso nenhuma oposição do inimigo poderá destruí-la. Hoje intercedemos para que cada igreja local, cada comunidade de fé, permaneça firme na rocha que é Cristo, sem se abalar diante das pressões do mundo, das perseguições ou das tentações. Pedimos, ó Deus, que fortaleças os líderes espirituais, dando-lhes coragem, sabedoria e humildade para guiar o teu povo. Que não falte discernimento diante dos desafios, nem ousadia para proclamar a verdade do Evangelho. Intercedemos também pelos membros da Igreja, para que cada um entenda que não somos espectadores, mas somos corpo de Cristo, com função e propósito. Que todos estejam envolvidos, servindo com os dons que o Espírito Santo distribui, colaborando no crescimento e no avanço do reino. Senhor, assim como Abraão intercedeu por Sodoma, Gênesis 18, não pensando apenas em si, mas pedindo misericórdia por outros, também nós intercedemos pelas cidades, pelos bairros e pelos povos ainda não alcançados.
Intercedemos pelo fortalecimento da visão missionária nas igrejas, para que por onde missionários forem, sejam uma voz de esperança, um farol com a luz da verdade, cumprindo o ID e espalhando a palavra da fé. Lembramos também as palavras de Paulo em Colossenses 4:3. Orai também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Senhor, intercedemos para que portas se abram diante da tua igreja, tanto em lugares próximos como em nações distantes, em escolas, em famílias, em locais de trabalho, em países fechados ao Evangelho, em corações endurecidos, em culturas resistentes. Nada pode impedir a tua palavra de correr velozmente. Pedimos que a tua igreja seja fortalecida em amor e ousadia, para que não se cale diante das oportunidades. Assim como Paulo e Silas cantaram na prisão e viram as portas se abrirem, que a igreja em nossos dias seja marcada por uma fé que não se dobra às circunstâncias, mas que ora e adora, confiando que o Senhor abre caminhos até no impossível. Senhor, intercedemos pelas famílias da igreja para que sejam lares de testemunho. Oramos pelas crianças e jovens para que sejam preservados dos enganos do mundo e encontrem em Ti direção e propósito. Rogamos pelos anciãos para que continuem sendo colunas de sabedoria e pelos solteiros para que encontrem alegria e plenitude em Cristo. Pai, pedimos também pelos missionários espalhados pelo mundo que enfrentam desafios, perseguições e escassez. Sustenta-os, fortalece-os e multiplica os frutos do trabalho de suas mãos. Que eles se sintam lembrados e amados pela igreja e que possamos ser cooperadores em oração, suporte e recursos. Declaramos em fé que a tua igreja avançará, não pela força humana, mas pelo poder do teu Espírito. Que o teu povo se levante em santidade, unidade e amor, proclamando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Encerramos esta oração confiando na tua fidelidade. Tu nos chamas a interceder e sabemos que o Senhor responde. Por isso, depositamos diante de ti a vida dos nossos irmãos, da igreja e da missão, certos de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém. Glória a Deus por esse tempo de intercessão. Que essa oração fortaleça a sua fé e reacenda em você o compromisso de orar pela igreja, pelos líderes e pelos irmãos na caminhada cristã. Se essa oração edificou a sua vida, deixe o seu amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua casa.